Olá, meus caça-amores, tudo bem com vocês? E a gente tá aqui no canal Caçarola, o seu canal de comida de botequim. E eu vou aproveitar que eu tô bem aqui no comecinho desse vídeo para dar um recadinho para vocês. O pessoal tá me pedindo aí para entrar na alta gastronomia. Eu tenho alguns pedidos para fazer risoto, eu tenho alguns pedidos para fazer buffet bourguignon, eu tenho algumas receitas aí mais específicas, né, de uma gastronomia diferenciada. Aqui o nosso canal de comida de botequim, uma comida rápida, simples, barato e que você pode fazer a qualquer momento na sua casa. E o que eu achei melhor fazer? Eu vou aí continuar com o conteúdo do canal, que é sim comida de boteco, comida brasileira, né, que é o que eu gosto, e vou intercalar com alguns pratos de alta gastronomia, tá bom? O prato mais pedido é o risoto de camarão. Então talvez a semana que vem aí eu passo para vocês o passo a passo e a receita do risoto de camarão. Vamos para os ingredientes da receitinha de hoje, que é um lanche buraco quente. Não é nada disso que você tá pensando. Buraco quente é um lanche bem tradicional, bem conhecido aí em todos os botecos aqui do Brasil. A gente vai precisar de 300 gramas de carne moída, aí você pode escolher, né, miolo de acém, fraldinha, patinho, aí vai depender do seu bolso. A gente vai precisar de uma cebola grande, picadinha. Aqui eu tenho cebola e alho poró, tá? Tem um pouquinho aqui de alho poró misturado. O alho poró eu não uso ele inteiro, viu, gente? Essa parte aqui do alho poró, a parte de cima, eu tiro, eu descarto. Eu uso a parte branquinha e a parte de baixo. A gente vai precisar do tomate, alho poró, cebola, vinho, azeite, sal, o nosso vinagrete, chimichurri. No lugar da pimenta do reino, a gente vai usar a calabresa hoje, louro, um é o amor, um sazon, páprica doce, mostarda, ketchup, queijo ralado, açúcar mascavo, pimenta biquinho, tá? Pimenta biquinho um pouquinho, é só para decorar. Cream cheese, 4 fatias de mussarela, queijo mussarela e tomilho. E esses são os ingredientes do nosso lanche buraco quente. Eu vou ali aquecer a nossa panela e a gente já volta para produzir essa receita deliciosa. E minha caçarola já está no fogo. Vou colocar o azeite. Uma quantidade razoável para você refogar aqui os temperinhos, né? Eu vou colocar a nossa cebola com alho poró. Vamos fritar bem assim até que murche tudo. Quando você vê que deu essa murchadinha já, ó, aqui na cebola e no alho poró, a gente entra com a carne. Vamos refogar agora essa carne aqui. Vamos misturar bem a cebola e o alho poró na carne moída. Então, lanche muito rápido, prático, facinho de fazer, não custa muito, é muito saboroso o buraco quente. Depois eu falo por que buraco quente, né? Porque que surgiu esse nome. Senta que lá vem a história. Então aqui vocês podem ver que eu não coloquei pimentões. Toda receita de buraco quente tá dizendo lá um pimentão de cada cor. Eu não coloco, por quê? Porque o pimentão, ele rouba muito o sabor da carne. E se você colocar o pimentão, você vai ter um saborzinho de carne louca no final da sua receita, né? Então você vai comer e você vai ter a sensação de estar comendo lanche de carne louca, mas não vai estar. Isso aqui é buraco quente, a carne moída, então a gente quer que ressalte o sabor e a textura também da carne moída. Tem que amassar, apertar, mexer a carne moída. A gente quer que ela solte, tá? Que ela fique bem separadinha. Bom, a carne moída já tá quase refogada, mas é nesse... Penny.
É nesse tempo aqui, antes dela dar a fritadinha, que a gente vai entrar com os outros ingredientes. Então eu vou colocar aí 2 folhinhas de louro bem pequenininha, um pouquinho, tá, gente? Um pouquinho mesmo de pimenta calabresa, um pouquinho de chimichurri, o vinagrete, eu vou colocar um pouquinho mais, ketchup, uma colherinha, ó, uma colherinha de ketchup, mostarda escura, uma colherinha também de mostarda escura. A gente não pode deixar isso aqui muito ácido, tá? Então, para que não fique muito ácido, a gente vem também com uma colherinha de açúcar mascavo, um pouquinho menos. Por que eu mascavo? Porque eu quero dar um sabor diferente nessa receita. Tenho aqui também a páprica doce para dar uma corzinha. Muitas receitas também de buraco quente pede extrato de tomate, mas eu particularmente não gosto, não coloco, então eu vou colocar aqui o nosso tomate. Não gosto também que o lanche fique com muito molho, por quê? Vai umedecer no pão, tá? E fica desconfortável. Sabe quando você come aquele lanche enorme dessas redes americanas? Então, aquele lanche que escorrega tudo, então a gente não quer que aconteça isso com a nossa carne moída. Vou colocar o sal. O sal vai colocando e vai provando. Sempre lembrando que comida de boteco você pode dar uma carregada. Vamos entrar aí com 1/4 de xícara de vinho tinto seco. Quem gosta de pinga, levanta a mão! Quando a gente fala vinho, não precisa ir no mercado e escolher um vinho maravilhoso, mais caro que estiver lá. Não, é comida de boteco. Simples, né? A gente não quer ir uma receita que encareça muito o seu bolso. Então, você pega um vinho tinto seco que caiba aí no seu bolso. Não precisa ter marca, não precisa ficar procurando lá uma uva específica, tá bom? Pode pegar o vinho mais baratinho que tiver lá, que a gente vai aproveitar só aqui o saborzinho, o cheirinho e o gostinho da uva, porque o álcool ele evapora. Lembrando que o álcool evapora, gente. Criança pode comer? Pode. A gente vai deixar aqui ela fritar mais um pouquinho. Depois que ela fritar mais um pouquinho, a gente entra com o tomate. A nossa carne moída já começou a fritar, tá? Fazer aquele barulhinho embaixo de fritura. Eu vou entrar com o nosso tomate. O tomilho, pessoal, eu coloco um ramo, tá? Um ramo. Não que eu vou deixar ele aí, eu não vou deixar, eu vou tirar. Mas eu coloco inteiro assim para ele pegar bastante sabor. E agora a gente vai mexer até o tomate ficar bem molinho, derretidinho, para deixar a carne moída úmida e não encharcada, ensopada, né? Pessoal, e aí você que tá gostando dessa receita, se inscreva no canal, deixe os seus comentários, ative o sininho, tá bom? Para receber aí as notificações. Vão falando aí, quem tá assistindo o vídeo de hoje já me fala se é legal o risoto de camarão para semana que vem. Façam aí seus comentários, compartilhem os vídeos nas suas redes sociais, com a família, com seus amigos, tá? Não deixa de reproduzir, reproduz a receita, manda para mim a foto. Eu vou estar colocando aí no final de cada vídeo, com o seu nome, a cidade onde você mora. Essa receita aqui, ela rende aproximadamente 6 pães francês normais, tá? Ou 10 daquele pequenininho. Olha que receita fácil, somente isso. Quando o tomate estiver aqui no ponto de deixar a carne bem molhadinha, a gente vai desligar e já vai empratar. Bom, aqui o tomate já esmagou bastante. Eu não coloquei água, vocês viram, eu deixei refogar só com a aguinha que vai saindo aqui da carne moída. Não coloquei extrato, tá? Não coloquei extrato de tomate, mas você pode colocar, é opcional, tá bom? Muitas receitas pedem, mas eu gosto assim, ó, que fique molhadinho, mas não aguado. Até porque a gente não quer estragar o nosso pão.
Então, terminando isso aqui, a gente volta pro empratamento e para provar essa delícia de lanche. Então, pessoal, aqui eu tenho o nosso queijo ralado, eu já coloquei aqui dentro do bowl. Eu vou pegar o cream cheese, uma colher generosa do cream cheese, vou misturar bem no queijo ralado. Essa parte aqui é um modo de montagem diferente, um pão diferente, tá? Para você oferecer aí um prato mais bonito para os seus amigos, um pouquinho mais gourmetizado. Então tem aqui a misturinha cream cheese e queijo parmesão, vou reservar. Eu tenho aqui um pão semi-italiano, um pão lindo, maravilhoso. Eu vou cortar para vocês, ó, o pão aqui, bem nessa, não no meio, tá? Um pouquinho mais para cima para tirar só essa frente aqui dele. Ele é duro, por quê? Porque ele é, né, uma massa diferenciada e o que eu quero dele é fazer uma canoinha. Então, ó, pessoal, vou tirar só a parte de cima, tá vendo? Aqui também não vou tirar o miolo. O que que eu vou fazer? Eu vou apertar, tá? Vou apertar bem esse miolo para transformar esse pão numa canoinha. Então nós vamos rechear aqui com a carne. Por cima da carne a gente vai colocar a nossa misturinha de queijo parmesão com cream cheese. Vai colocar a mussarela e vai levar pro forno, tá? Vou fazer esse processo e eu volto com ele empratado para vocês. Temos também o pão francês, que eu vou ensinar por que buraco quente. Senta que lá vem a história. Chega! Pão francês. A gente vai tirar uma tampinha dele. Não joga, tá, gente? Você guarda porque você põe a carninha aqui e dá uma chuchada no molinho. A gente vai afundar, ó, tá vendo? Vamos afundar o miolo. Não vamos tirar o miolo. Nós vamos afundar. Vamos deixar esse miolo concentrado aqui embaixo. Por quê? Porque quando você colocar a carne, no caso do pessoal que gosta da carne com um pouquinho mais de molho, pode fazer com molho, para que esse molho não prejudique aqui, tá? Não umedeça o pão e não venha a vazar. Por isso que eu particularmente gosto mais sequinha a carne, tá? Eu gosto ela assim úmida pro seco. Então, aprenderam, né? Um barquinho e um buraquinho. Buraco quente, por quê? Porque o recheio vai dentro do buraco. Pessoal, esses pães aqui, ó, são da padaria Bonjour Dona Helena, aqui no Belém. Padaria Bonjour Dona Helena. Passa lá, dá um pulinho lá. Tem pães assim artesanais, pães de todos os tipos, formas, tamanhos, sabores. Rua Júlio de Castilho, 977. Padaria Bonjour Dona Helena. E aqui está, meus caça-amores, buraco quente, a nossa receita de hoje do canal Caçarola. Buraco quente é um lanche muito tradicional nos botecos, também muito encontrado em festinha infantil. E olha que a gente vai provar agora essa delícia. Aqui está a nossa canoinha de buraco quente, tá? Um buraco quente gourmet, que ele vem com o cream cheese e a mussarela. E aqui está o nosso buraco quente, o simples, né? Que ele vem só a carninha moída e uma decoraçãozinha. Você pode colocar cheiro verde, você pode colocar aí salsinha, né? Aqui eu tenho a versão do buraco quente tradicional com o buraco gourmet, no mesmo pãozinho. Os dois aqui com queijo foram pro forno. Forno só até gratinar, tá? E agora chegou a hora, aquela hora deliciosa, e a gente vai provar o nosso... Isso já me deu água na boca. A gente vai provar aqui o nosso lanche, buraco quente. Eu já vou molhar a boca e vamos lá. Sensacional. Pessoal, olha isso aqui. Olha o queijo.
Olha aqui dentro, a nossa carninha moída. Uma delícia, maravilhoso. Faça essa receita, tenho certeza que vocês nunca comeram nada igual. Muito, muito, muito bom. Muito bom mesmo, sensacional. Agora eu vou comer o meu lanche, o tradicional. Pimenta biquinho. Eu falei pra vocês que é decorativo, mas é uma pimenta que não passa ardência. Sensacional. O sabor totalmente diferente, tá? Comam o tradicional, é muito bom. Comam também o gourmet, melhor ainda. Entre um e outro, eu prefiro comer. Beleza. E você que gostou dessa receita, não perca mais tempo. Vai lá, se inscreve no canal, participe, deixe seus comentários, ative o sininho, tá? Lembrando aí que agora o Caçarola, ele vem aí com a legenda em inglês, né? É só você deixar lá, você vai lá no YouTube ou no seu celular no YouTube. Tem aqueles 3 pontinhos, você vai apertar e vai deixar a sua legenda em automático, né? Que você vai ter também aí toda a tradução nossa de português para o inglês. Reproduzam as receitas, tirem fotos, manda pra mim. Gabriel vai colocar aí, ó, abaixo no final de cada vídeo, tá bom, pessoal? Se inscreva no canal, faça essa receita, ó. Água na boca, eu vou desligar rapidinho porque agora eu vou comer. Um beijo, meus caça-amores.